Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Hoje é segundona, 1º de setembro, e eu tô fazendo de tudo para manter os vídeos nos horários, tá? Então, hoje, nosso último editorial do dia e eis-me aqui trazendo conteúdo para vocês. E, enfim, vamos começar falando de Maduro, vamos começar falando de Venezuela, tudo que tá rolando no Brasil, tudo que tá rolando, né, no mundo aí. Você viu que teve uma treta, né, que teve um aliado dos Estados Unidos que acabou tendo um confronto armado com a Venezuela em virtude de uma embarcação. É, meu amigo, não é brincadeira não. Matéria é do Paulo Figueiredo que eu trago aqui para vocês, né? Deixa eu abrir aqui para vocês aqui, tá? É o seguinte, matéria Paulo Figueiredo aqui para vocês. Internacional, a Guiana, país aliado dos Estados Unidos, denuncia disparos desde a Venezuela contra embarcação com material eleitoral. Olha só o tamanho dessa notícia que é trazida a nós pelo Paulo Figueiredo Show aqui, tá, pessoal? Forças venezuelanas atacaram lancha guianense que transportavam urnas eleitorais no rio Cuyuni, na região do Essequibo. Incidente ocorreu no domingo, às 2h30 da tarde, durante uma escolta militar para distribuição de um material em locais remotos. A patrulha guianense respondeu ao fogo e conseguiu proteger a sua equipe. Ninguém ficou ferido. Ataque acontece às vésperas das eleições presidenciais de Guiana, país apoiado pelos Estados Unidos na disputa territorial. A Venezuela elegeu um governador para Essequibo, região com maiores reservas de petróleo per capita do mundo. Tá? Do mundo. Delcy Rodrigues chamou o presidente guianense Irfan Ali de peão de Marco Rubio por alinhamento com Washington. O presidente da Guiana é o Irfan Ali, que é esse aqui, ao lado do Maduro aqui. Você consegue ver aqui na foto. O que acontece em relação a ele, né? Eu vou colocar aqui. Acho que ficou escuro agora. Vai ficar daqui então, tá? Vamos colocar aqui. O que acontece? Essequibo é uma região que fica entre a Guiana e a Venezuela. Essa região vem numa disputa, num tribunal, me fugiu o nome do tribunal agora. Um tribunal onde você define, né, quem serão as partes que participarão desse tribunal arbitral. Lembrei a palavra, né? Me falhou a palavra agora. Um tribunal arbitral. E nesse tribunal arbitral, que teve essa batalha, a Guiana acabou levando a melhor. Só que o Maduro não aceitou. Então o Maduro ameaçou invadir o território, como de fato o fez, invadiu a soberania da Guiana e abriu fogo contra uma embarcação da Guiana. Já é argumento suficiente para a Guiana retalhar o fogo e abrir guerra contra o Maduro. E é lógico, o aliado Estados Unidos poderia entrar nesse jogo. O que os Estados Unidos estão fazendo hoje? Minando, né? Ou seja, entrando numa batalha onde ele está minando as hipóteses de defesa do Maduro. O que os Estados Unidos estão fazendo? Ele está cercando toda a região. Ele está deixando, né, embarcações, navios, né, aeronaves, efetivo militar prontidão. Olha só, o Ivan Kleber acabou de fazer uma publicação pra gente aqui agora. Olha o que ele escreveu. Venezuela. Maduro declarou em entrevista coletiva que os 8 navios de guerra americanos acompanhados de submarinos nucleares que estão se dirigindo para a costa da Venezuela constituem um perigo para toda a América do Sul. Ou seja, o Maduro sabe que os Estados Unidos estão minando, né? Estão minando ali, estão, fazendo um cerco em volta da Venezuela. Olha só a matéria do portal G1 da Globo.
8 navios dos Estados Unidos, com 1.200 mísseis, navegam em direção à Venezuela, diz Maduro. Informação do Maduro, ninguém sabe se isso é real, mas, ao que tudo indica, parece ser real sim, tá? Venezuela. As 8 embarcações militares dos Estados Unidos que navegam em águas do Caribe a caminho da América Latina já navegaram em direção à Venezuela, disse nesta sexta-feira o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Em uma rara entrevista coletiva concedida à imprensa, Maduro afirmou que os navios de guerra, além de um submarino, apontam para o território venezuelano e portam, no total, 1.200 mísseis, também todos direcionados à Venezuela. Ele chamou o envio das embarcações de a maior ameaça à América Latina do último século, né? Então veio o Maduro aqui e fez essa declaração. Logo depois dessa declaração do Maduro, veio, de novo, Paulo Figueiredo Show aqui, o Putin, e declarou apoio ao Maduro. Mas aqui é um apoio formal, não é um apoio real, tá? Não é um apoio militar do qual realmente o Putin está disposto a mandar exército para cá. Rússia confirma seu apoio público à ditadura de Nicolás Maduro e faz, abre aspas, enérgica rejeição ao envio militar dos Estados Unidos. O vice-ministro russo Sergei Ryabkov expressou pleno apoio e solidariedade a Maduro em reunião com o embaixador venezuelano. Moscou condena o uso de pressões políticas e militares contra venezuelanos após Trump enviar navios e submarino nuclear. A Rússia defende a soberania venezuelana contra o que chama de instrumentos de opressão sobre estados independentes. Olha só, a Rússia está preocupada com a soberania. O embaixador venezuelano informou aos russos sobre os esforços de Maduro para manter a estabilidade interna ante ameaças. Alba, Cuba, México, Colômbia e Bolívia também criticaram a estratégia militar americana no Caribe. China se junta à Rússia, defendendo o princípio da não intervenção nos assuntos internos venezuelanos. Impressionante que eu acabei de falar para vocês sobre a questão de Essequibo, né? Essequibo é a região da Guiana. O Maduro está entrando lá para roubar petróleo. Engraçado que a acusação que eles fazem, olha, os Estados Unidos estão indo na Venezuela para roubar o petróleo. Mas quando o Maduro faz isso com a Guiana, com a região de Essequibo, ninguém fala em defesa da soberania. Vocês prestaram atenção nisso? Que ninguém está preocupado em defender a soberania? Olha só, matéria da Folha de São Paulo. Estamos prontos para a luta armada em caso de invasão dos Estados Unidos, diz o Nicolás Maduro. Olha só o que disse aqui Nicolás Maduro. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, que está preparando uma luta armada caso o seu país seja invadido pelos Estados Unidos. Abre aspas. Nós estamos em um período especial de preparação máxima e, em qualquer circunstância, vamos garantir o funcionamento do país, disse Maduro a jornalistas. Abre aspas. Se a Venezuela for agredida, passará imediatamente a luta armada em defesa do território nacional e da história do povo da Venezuela, acrescentou Nicolás Maduro. Tá, o que a gente vê hoje? O Maduro está fazendo bravata. Então ele está instigando e está tentando trazer a comoção internacional, dizendo que os Estados Unidos estão violando a soberania. Até agora, os Estados Unidos só disse o seguinte: estou indo prender traficante, estou indo prender terrorista. E o Maduro está querendo trazer uma comoção interna para dentro do país. E aí, o último vídeo que eu coloco para vocês agora é esse aqui, de uma matéria sobre o Maduro. ¿Por qué Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años? 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta. Absolutamente criminal.
ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar. Y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela. Mr. President. Eu acredito que você entendeu o que ele quis dizer aqui, né? Ele falou que tem vários mísseis apontados para a Venezuela, 1.200 mísseis, que é a maior incursão até hoje, né? Que há um perigo iminente, né, de invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Enfim, o que a gente sabe muito bem aqui é que o Maduro está morrendo de medo de qualquer incursão dos Estados Unidos, mas está instigando uma comoção contra os Estados Unidos, dando a entender que os Estados Unidos estão indo para invadir a Venezuela e derrubá-lo, né? Ou seja, ele sabe que a pressão dos Estados Unidos é para isso, mas que os Estados Unidos não vão invadir o território, vão esperar o Maduro dar um vacilo. Pelo menos essa é a minha visão. Vamos lá. CPI do INSS, vamos falar sobre isso. O que está acontecendo? A CPI do INSS está rolando a todo vapor. O Sóstenes Cavalcante acabou de fazer uma publicação aqui com o seguinte título: Denúncia ao vivo na CPMI. Deputados e senadores recebiam mesadas de instituições que roubavam os aposentados. Escuta esse trecho aqui, né, dessa audiência pública, que foi a CPMI do INSS. Acompanha aqui. Polícia Federal já tem até o nome de senadores e deputados que recebiam mesadas das instituições que roubaram os nossos aposentados. Foi uma reportagem na semana passada da Record. Então a Polícia Federal podia já contribuir, inclusive evitar ritos processuais e demora, e já liberar o nome de quais são os deputados e senadores que recebiam mesada dessas instituições que roubavam os nossos aposentados. E outra coisa, senhor presidente, o artigo 5º, o artigo 37, o artigo 216 da Constituição Federal fala sobre transparência na gestão pública e no trato público. Então, eu acho que não é necessário nós judicializarmos. O Senado Federal, a Câmara Federal já precisa dar transparência aonde esse vagabundo, esse ladrão de aposentado foi e com quem ele tinha acordo. E a Polícia Federal, que provavelmente está nos assistindo, já pode revelar os nomes. E se tiver alguém aqui dentro, deputado ou senador, que participava e que recebia mesadinha de dinheiro roubado dos nossos velhinhos, que se cumpra a lei contra essas pessoas. Então, a Polícia Federal... Pois é, né? Olha, começou quente a CPI do INSS, né? Já começou antes de começar. Começou quando a oposição veio e deu uma rasteira no governo Lula e conseguiu assumir tanto presidência quanto relatoria, tirando o Omar Aziz, tirando o Renan Calheiros, que queria também, né, ser o relator. Os dois caíram de Maduro, não pegaram a relatoria, ficou, né, para o Carlos Viana e também, né, para outro aliado da oposição. Vamos lá, vamos falar de notícia ruim para o Lula, né? Se é ruim para o Lula, é bom. É bom para nós. Michele Bolsonaro abre 12 pontos de diferença sobre Lula, diz pesquisa. Pois é, saiu uma pesquisa agora, pesquisa divulgada pelo GERP. Michele Bolsonaro lidera a disputa pelo segundo turno, com 56% das intenções de voto, enquanto Lula, do PT, aparece com 44%. O levantamento foi realizado entre os dias 22 e 27 de agosto, com 2.000 entrevistados, e apresenta margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Segundo o Instituto, a ex-primeira-dama teria destacado 12 pontos de crítica ao ex-presidente, reforçando a estratégia da campanha nesse momento decisivo. O levantamento mostra ainda a consolidação da corrida eleitoral para o segundo turno, com a campanha de Michele ganhando força em diferentes regiões do país. Vamos tratar de deixá-la inelegível. Tem para mim, um dos grandes nomes hoje de análise política, que é o Victor von Serran, um dos grandes nomes hoje. Ele disse o seguinte: olha, o Tarcísio deveria selar esse racha que aconteceu dentro da direita e se declarar logo o candidato à reeleição.
tirando qualquer hipótese de ser o candidato à presidência. E Michele Bolsonaro tinha que tirar da cabeça qualquer hipótese ou argumento de Senado e já se autodeclarar logo para acabar com esse rastro e falar, olha, Michele Bolsonaro será a candidata. De forma que o Eduardo Bolsonaro, que está com ciúme do Tarcísio, segundo a visão deles, tá? Logo declararia apoio a Michele e o Tarcísio já acabaria com isso e já declararia apoio a Michele Bolsonaro. E aí, tanto Caiado como Zema teriam que declarar logo apoio a Michele Bolsonaro. Eles fizeram um acordo, né? Não, todo mundo vem no primeiro turno, no segundo turno todo mundo se apoia. Mas eu acho que todo mundo tinha que focar, né? Em um nome só, e eu acho que a Michele Bolsonaro representa muito bem esse nome aí. Para mim, acho que é muito interessante. Vamos lá. Olha, eu já tinha visto uma publicação do Gustavo Gayer, mas agora o jornal Metrópolis acaba de soltar uma publicação bombástica, mas é bomba mesmo, tá? E não é daquelas firulas de bomba da Daniela Lima, não. É bomba de verdade, tá? O filho do Lewandowski advoga para empresa ligada ao PCC que foi alvo da Polícia Federal, o Ministério Público de São Paulo e Receita Federal, né? Ó, Henrique de Abreu Lewandowski, só vou ler aqui para não ser processado de novo, tá? Henrique Abreu Lewandowski, filho do ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski, é um dos advogados da Terra Nova Trading, empresa vinculada a um esquema de fraude bilionária que envolve o primeiro comando da capital. A apuração do Ministério Público de São Paulo, da Polícia Federal e da Receita Federal mostra relações entre a facção criminosa, o setor de combustíveis e instituições financeiras. O caso foi exposto na Operação Carbono Oculto. Henrique Abreu Lewandowski consta em ações na Justiça como defensor da empresa Terra Nova Trading. A empresa, segundo a investigação da Polícia Federal em 2020, teria sido instrumentalizada para gerar créditos tributários falsos, inflar preços em transações internas e lavar dinheiro do crime organizado. Segundo as investigações, a Terra Nova Trading era usada por Mohamed Hussein Mourad, apontado pelo Ministério Público de São Paulo como epicentro das operações. No esquema bilionário de fraudes, por meio da Terra Nova, Mourad importava nafta com um imposto reduzido, 1% contra 25% em São Paulo, barateando a produção de combustíveis de forma ilegal. Henrique Abreu Lewandowski aparece como advogado da Terra Nova Trading em processo que tramita no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, numa ação de direito tributário. O último andamento de 2019, e Henrique ainda consta como advogado ativo na causa. Henrique Lewandowski também atua na causa no Tribunal de Justiça de São Paulo, datada de 2021. Isso aqui acabou sendo um escândalo, né? Porque ele é o filho do ministro da Justiça, advogando, né, para uma das empresas que está literalmente na mira aí do próprio Ministério da Justiça, né, do Ministério Público de São Paulo, enfim, né? É um escândalo sem precedentes, né? A gente já viu coisas como essa aqui, né, coisa muito menor já ser causada como espanto, né? Agora imagina se fosse o filho do Bolsonaro, hein? Já pensou? O Nicolas fez um vídeo, estão falando que ele é ligado, né? Aqui eu não estou falando que é ligado não, só li a matéria para vocês, viu? Porque eu já fui processado uma vez já, o assessor do Alexandre de Moraes, vocês sabem disso, né? Mas abafa o caso. Vamos lá. Gazeta do Povo no Instagram. Vaza toga. Mensagens indicam ordens para bloquear e multar jornalista Rodrigo Constantino por críticas ao TSE e a Moraes. Pois é. Novas mensagens do gabinete paralelo de Moraes revelam relatórios contra jornalistas. É a mais pura, lídima e bela democracia, né? Vaza toga. Mensagens indicam ordens para bloquear e multar jornalista Rodrigo Constantino por críticas ao TSE e a Moraes. Mensagens divulgadas pelo portal Revista Oeste no âmbito da Vaza toga apontam possíveis ordens de integrantes do gabinete paralelo do ministro Alexandre de Moraes contra jornalistas. O registro seria de novembro de 2022. Segundo a publicação, em 22 de novembro, o juiz auxiliar Ayrton Vieira teria compartilhado em um grupo de WhatsApp um vídeo de Rodrigo Constantino
Constantino, colunista da Gazeta do Povo. No conteúdo, o jornalista criticava medidas do Tribunal Superior Eleitoral contra suposta desordem informacional. Após a mensagem, Vieira teria ordenado, abre aspas, vamos bloquear tudo desse cara e prever multa, fecha aspas. O comando gerou questionamentos dentro do grupo. O então chefe da assessoria de enfrentamento à desinformação, o Eduardo Tagliaferro, teria pedido orientação sobre qual justificativa deveria constar no relatório contra o Constantino. É aquela história, né? Me dê o nome e eu te dou o crime. Você me dá o nome, eu te dou o crime, né? É absurdo uma situação como essa vigorando numa democracia. Então não dá para falar que é uma democracia, de jeito nenhum. Vamos lá, pessoal, ó. Matéria da Globo News. Joel Pinheiro comentou sobre o julgamento que está rolando do Bolsonaro. Aqueles que fizeram o 8 de janeiro era com o conhecimento e a ordem de Jair Bolsonaro. Para mim, nunca ficou estabelecido, de Joel Pinheiro. Sabe, cara, qualquer um que tenha um pingo de sensatez não compra esse discurso. Esse discurso é um discurso forjado, é um discurso que não convence. Dá uma olhada na fala aqui do Joel Pinheiro sobre isso aqui. Até que ponto houve um início de execução mesmo de um plano? E lembrando que tem que ser uma execução mediante violência ou grave ameaça, é o que está na lei lá de tentativa de golpe. E até que ponto foram só atos preparatórios ou cogitação, né? E se a gente pegasse só a conversa do Bolsonaro com os generais, um fato arquicomprovado, ele falou, e na verdade, sejamos sinceros, né, a nossa lei deveria já considerar isso claramente criminoso. Não é possível que um presidente possa se sentar com generais para pedir que impeçam ao próximo governo e isso não ser crime. Mas enfim, pela redação atual da lei, há uma dúvida se isso já configura ou não o crime. Agora, na trama golpista, que estava em andamento desde algum tempo, ou para melar as eleições, ou para, se ele perdesse as eleições, impedir a posse, ou para impedir a vitória do Lula nas eleições, aquilo você já tinha uma série de atos, inclusive atos violentos, em execução já. Então, creio eu que, se você postular que, olha, o Bolsonaro, obviamente, como líder, como centro, sabia de tudo aquilo, ele era o centro de todas as articulações, bloqueio de rodovias, Noite do Fogo em Brasília, enfim, uma série de coisas que já começavam a fazer um tumulto para criar o clima necessário para aquele decreto que ele estava pensando ali ser emitido. Daí acho que há um argumento plausível, sim, de que havia uma tentativa em andamento, já indo além da mero ato preparatório, do mero planejamento, que sozinho provavelmente não seria considerado crime. Agora, eu ainda acho que nessa acusação que a PGR fez tem um ponto que eu acho que nunca foi devidamente explicado, nunca foi devidamente embasado, que ela considera que a conclusão, que a culminação dessa preparação toda foi o 8 de janeiro. E aí, pelo menos para ligar o Bolsonaro com aquilo, me parece que ficou bastante tênue, sabe? O que o Bolsonaro planejava era um decreto de golpe a ser emitido, a ser assinado antes da mudança de governo. Ele não faz isso, ele desiste, fica com medo, sei lá, enfim, seja qual for a explicação, ele vê que não vai ter apoio, acaba saindo. Já tinha um monte de coisa em andamento, como foi colocado aqui, já tinha, o processo já estava acontecendo, mas nesse momento ele não faz, né? E aqueles que fazem o 8 de janeiro, aquilo era com o conhecimento e com a ordem do Bolsonaro, isso aí para mim nunca ficou devidamente estabelecido, não. Até que ponto? Vamos lá, vamos deixar claro para vocês que eu sempre coloco aqui e eu gosto de fazer a reação com vocês. Para mim, teve atos executórios? Não. Você não faz golpe fazendo uma minuta com um instrumento previsto na Constituição. Você não dá para fazer uma tentativa de golpe utilizando um instrumento constitucional, que seria uma tentativa de, sei lá, de estado de defesa, de sítio, da qual eu preciso do Congresso para isso, eu preciso pôr em votação, eu preciso da aprovação democrática. Para mim, isso é um absurdo. Mais absurdo ainda são aquelas pessoas que estão presas. O próprio Joel falou aqui, sem falar. Aquilo é uma ilegalidade sem tamanho. Aquelas pessoas depredaram. Tudo bem, aí eu concordo. Mas quantos petistas não depredaram e pagaram cestas básicas? Aí sim,
O problema é que na justiça você jamais deveria julgar com 2 pesos e 2 medidas, mas é exatamente isso que eles fazem. É exatamente isto que eles fazem. Vamos lembrar das falas do general Vilas Boas de que a Dilma consultou o Exército se deveria decretar um estado de defesa, um estado de sítio, depois da determinação da prisão do Lula, ou o impeachment ali. Ué, então foi um ato executório? Manda a Dilma pra cadeia também? Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Vamos lá, pessoal. Mais uma pra cima do Bolsonaro, né? Parece que o Bolsonaro não sai da boca deles. Lembra dela? Pois é, dona Joyce Hasselmann. Lembra dela? Pois é, Joyce Hasselmann revela que foi espancada a mando da família Bolsonaro. Só não tem prova, mas falar até papagaio fala. A Joyce Hasselmann revelou em um podcast que as agressões que sofreu em 2021 foram feitas pelos Kids Pretos, a mando da família Bolsonaro. Uma notícia bomba neste momento que o ex-presidente está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado. Pois é, desde que ela consiga provar isso, né, o difícil é ela conseguir provar uma situação como essa, porque foi só fala dela, né? Acho pouco provável e acho que vai ser mais uma narrativa. Agora, inclusive, tem a Joyce Hasselmann, ela é intimamente ligada, né, à questão do Alexandre Frota. Você lembra do Frota, né? Saiu uma publicação agora, aqui da Revista Oeste, videozinho rápido. 2 políticos traidores eleitos por causa do Bolsonaro eram informantes do Alexandre de Moraes. Nereu Crispim e Alexandre Frota eram informantes do gabinete paralelo de Moraes. A Joyce Hasselmann também já falou que era também, né? Olha só. Teve mais uma reportagem publicada no site de Oeste dessa troca de mensagens do dia 5 de novembro de 2022. O juiz Ayrton Vieira, o assessor do ministro Moraes, contou num grupo de WhatsApp que havia recebido do deputado federal Nereu Crispim um vídeo publicado no perfil da atriz Regina Duarte. Ao encaminhar a mensagem, Vieira escreveu o seguinte: se acharem que devem derrubar 3 pontinhos, risos. Apesar do pedido, a conta da atriz não sofreu bloqueio. Não foi a primeira vez que Crispim atuou como colaborador. Em outras ocasiões, o parlamentar também deu munição ao gabinete paralelo. Abre aspas. Eduardo, veja o que podemos fazer. Fecha aspas, escreveu aí o Vieira ao citar uma publicação nas redes sociais. Não foi possível identificar nesse caso o alvo do monitoramento. Recebi do deputado federal Nereu Crispim, acrescentou Vieira. É absurdo. Bom, vocês estão me acompanhando, eu estou lendo aqui a troca de mensagens na tela, né? Já no dia 12 de novembro de 2022, Vieira relatou uma nova colaboração. Dessa vez, o denunciante foi o então deputado federal Alexandre Frota. O material enviado pelo parlamentar era um tweet do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. É uma diplomação histórica. 0 de legitimidade e recorde de membros do PCC se adulando, dizia a postagem. Logo depois de encaminhar o link no grupo de WhatsApp, o Vieira disse: é muito grave a fala desse deputado. Recebi do deputado federal Alexandre Frota. Tem a ver com a diplomação. Acho que o assunto pode ser do TSE. 2 dias depois, enquanto o gabinete paralelo discutia eventual bloqueio das contas do cantor gospel Davi Sasser, Vieira disse que recebeu outro material enviado por Alexandre Frota. Não se sabe o que havia nessas mensagens. Nossa, vai ser terrível, escreveu o Talhaferro ao desaconselhar a punição de Davi Sasser e, mais uma vez, ele, entre aspas, se preparem, kkkk, respondeu o perito criminal Eduardo Talhaferro. Alexandre, mais essa sequência dessa troca de mensagens. Quer dizer, a lista era gigantesca de cantor gospel, a atriz, advogado, dedo duro. Pois é. E tinha uma lista, inclusive, que nós publicamos de palavras-chave que eram utilizadas para localizar esses possíveis alvos para a fabricação daquelas certidões positivas ou negativas, Alexandre. O Augusto é meu contemporâneo no testemunho do que fizeram com o Wilson Simonal. Aí o Alexandre Frota encaminha isso, esse
esse deputado lá nascido em Porto Alegre, do PSD também, dedo durismo, é o comissário de quarteirão. Eu já vi isso em tempos da União Soviética. Olha, o fulano está dizendo isso, está dizendo aquilo, meu Deus do céu. E imaginar que havia um órgão dentro do Tribunal Superior Eleitoral para fazer essas coisas, tirar, bloqueia. Olha a Regina Duarte. Eu vou arriscar, vocês estão falando aí de Rivotril, etc. e tal, eu vou arriscar um diagnóstico. Síndrome da Rainha de Copas. Cortem-lhe a cabeça, cortem-lhe a cabeça, cortem-lhe a cabeça o dia inteiro. O objetivo é cortar a cabeça do Bolsonaro, mas também de todos aqueles que, para usar a nota da embaixada falou outro dia em ser tóxico, né? Todos que se intoxicaram com o Bolsonaro têm que ter a cabeça cortada também. É uma síndrome grave porque mostra uma ideia fixa em que nem o Copacabana Palace consegue atenuar. É disso que estamos tratando, é isso que estamos vendo, testemunhando. Perseguição, e estão discutindo se isso é agressão aos direitos humanos ou não. É agressão à lei, agressão à Constituição, agressão ao devido processo legal de uma coisa que deveria não deveria estar no Tribunal Superior Eleitoral. E, como Augusto lembrou, o Conselho Nacional de Justiça e os próprios pares conviveram com isso. Ficaram calados, acharam normal ou estão concordando, apoiando. Porque teve mais uma reportagem publicada. Sempre sensato aqui, né? O Alexandre Garcia, mas é isso, cara. Isso aqui para eles é o que eles chamam de democracia, ó. Monitora ali, me dá um nome que eu te dou o crime. É isso, né? Eles chamam isso aí de democracia plena, né? Agora cabe a você observar se isso aí realmente pode ser considerado democracia por você, né? Por você. Agora, por fim, última matéria que eu quero tratar com vocês aqui, ó. Eduardo denuncia aos Estados Unidos o efeito limitado de sanções a Alexandre de Moraes. Pois é. O que eu preciso falar para vocês dessa matéria do Metrópolis? Ontem eu estava até vendo um vídeo do Renato 38. Você deve saber quem é o Renato 38. E aí o Renato 38 falava o seguinte, olha, será que vai cair com a aplicação da lei Magnitsky? E ele falou o seguinte, olha, teve um caso em que o Ronald Reagan, lá durante o período, acho que é o Ronald Reagan mesmo, salvo engano, durante o período do regime militar no Brasil, ele fez uma pressão, aplicou sanções, e essas sanções foram suficientes para mudar o regime militar. Porém, essas mesmas sanções já são aplicadas em Cuba há anos. Em 2017, essas sanções de Magnitsky foram aplicadas ao Maduro, em 2017. Nós estamos em 26, quase. Ou seja, já se passaram 8, quase 9 anos. Então, é um tiro no escuro, tá? O Eduardo Bolsonaro, nessa matéria que falou para o Trump, e olha, a sanção não está funcionando contra o Alexandre de Moraes. Agora, uma coisa é certa, eles já dobraram a aposta também. Depois do julgamento do Bolsonaro, não se sabe ao certo qual será a reação do Donald Trump. Se ele vai continuar com Magnitskyzinha ou se ele virá como um trator contra o Brasil. E aí, se ele vier com embargos contra o Brasil, igual ele aplicou em Cuba e Venezuela, a nossa esperança é de que aconteça o mesmo que aconteceu na Síria, então o ditador cair. Porque caso contrário, nós vamos entrar num recrudescimento sem precedentes. E aí, meu amigo, lembra quando o Paulo Guedes falou, não, a gente vai ser uma Cuba ou uma Venezuela? Pois é, a gente tá indo pro caminho de Cuba já. Tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Ó, falei que eu não ia atrasar. Esse saiu no horário. Ó, vou provar para vocês. Tô terminando de gravar agora. Olha só. Falta 10 minutinhos. Eu vou terminar, vou subir e vou colocar o vídeo no horário para vocês. Abraço.